bem. Nós já começamos, né, na aula passada, foi a nossa primeira aula, e nós, então, fizemos uma panorâmica aqui, inicial, introdutória, à carta de Paulo aos Romanos, e nós comentamos muitas coisas dentro da introdução. A introdução, que eu coloquei no quadro a semana passada, são os primeiros 17 versículos, né? Os primeiros 17 versículos. Do versículo 18 para frente, nós já entramos no desenvolvimento da epístola. E nós vimos que esse desenvolvimento da epístola, ela está dividida em duas partes, em 4 blocos, e os blocos são divididos em segmentos. Por enquanto, nós estamos no início aqui no segmento de número 1, tá? Primeiro segmento da epístola. Esse segmento 1, que vai aqui do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 4, versículo 25. Para esse segmento, nós demos o título de, repita aí, abundou o pecado. Quando chegar no segmento 2, nós vamos ver assim, que onde abundou o pecado, muito bem, superabundou a graça. Agora vamos ver aqui no segmento 1, a primeira coisa que Paulo quer explanar no segmento 1 é como essa triste notícia, né? O pecado contagiou, contaminou todos os homens na sua origem. Não é que as pessoas nascem inocentes e depois se tornam pecadoras. Essa doutrina é errada, viu? A doutrina da criança inocente é errada. Criança não é inocente, não. Todos são concebidos, gerados e nascidos em pecado. Amém? A criança pode ser inocente de ter praticado conscientemente algum pecado, mas não é inocente de estar no estado de pecado e com todas as probabilidades e inclinações para o pecado desde a sua concepção. Inclinações essas que cedo ou tarde serão colocadas em prática do mesmo jeito. Então, as pessoas não se tornam pecadoras a partir do momento que começam a praticar algum pecado. Não. Elas começam um dia a praticar algum pecado porque já vieram ao mundo no estado de pecado. O pecado abundou na raça humana. O pecado se graçou, se espalhou para toda a raça humana. O pecado do primeiro Adão contaminou toda a raça humana. Por isso, toda a raça humana ficou ali dentro daquilo que Davi expressou no Salmo 51, versículo de número 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Essa não é uma realidade exclusiva de Davi, mas ali no Salmo 51, sob a inspiração do Espírito, ele estava declarando a realidade de todos os homens, que Paulo vai definir aqui, quando nós chegarmos no capítulo 3, no versículo 23, onde ele diz, está escrito: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. O pecado atingiu todos os homens, tá? E atingiu todos os homens por igual. Todos os homens são igualmente pecadores. Nenhum homem é mais pecador do que outro, ou menos pecador do que outro. Todos são igualmente pecadores. O que pode existir mais e menos é a questão da prática do pecado e dos tipos de pecados praticados.
Aí isso pode ter mais ou menos, pode ter pecadores maiores do que outros e pecadores menores do que outros, em relação às coisas que praticam ou já praticaram na vida. No entanto, são todos igualmente pecadores. O que rouba 50 centavos não é menos pecador diante de Deus do que quem rouba 50 bilhões. É igualzinho. São todos igualmente pecadores. Aquele que roubou 50 milhões pecou mais. Aquele que roubou 50 centavos pecou menos. Mas todos pecaram igualmente. E aqui também, lá quando chegar no segmento 2, Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Nós fomos convertidos para obedecer a mesma ordem que Jesus, João capítulo 8, deu para aquela mulher que tinha sido em flagrante apanhada em adultério. A ordem de Jesus para ela, depois de não condená-la ao apedrejamento, foi: vai e não peques mais. Ao invés de pecar, a ordem para nós é nos santificar. Santificar a nossa vida. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nosso propósito de vida, uma vez alcançados por Deus, é ser santos. Aqui Paulo também disse, ainda na introdução, né? Ainda que na introdução que vai até o versículo 17, que nós fomos chamados por Deus, chamados para, versículo 6, chamados para serdes de Jesus Cristo, chamados para serdes de Jesus Cristo, está vendo o versículo 6 aí? Acharam o versículo 6? Diga, chamados para serdes de Jesus Cristo. E no versículo 7, veja aí no meio do versículo 7, chamados para serdes santos. Portanto, somos pecadores, mas pecadores que foram chamados por Deus para não pecar mais, e chamados para ser santos, porque o Senhor nosso Deus é santo, e esse é o mandamento que resume toda a Bíblia Sagrada. Repita aí, sede santos. Sede santos resume a Bíblia toda. O que Deus quis dizer para nós com toda a Bíblia foi: sede santos. E em que eu tenho que ser santo? Leia a Bíblia toda que ela vai te dizendo. Em todas as suas circunstâncias, tá? Nossas circunstâncias pessoais. Então, aqui o segmento 1, o propósito do segmento 1 é tomarmos bem essa consciência de que todos fomos contaminados, todos os seres humanos, na sua origem, desde a sua concepção, já foram contaminados pelo pecado. Ok? Este segmento 1, ele tem duas partes. As duas partes do segmento 1, a primeira, diga, gentios e judeus. Paulo vai explicar no capítulo 1, do versículo 18 até o final, e no capítulo 2, que nós vamos entrar na semana que vem, como judeus e não judeus, porque gentios aqui significa gente que não era da nação de Israel.
que não era descendente de Abraão segundo a carne, do mesmo sangue, da mesma família de Abraão. Todos eram chamados, são biblicamente chamados de gentios. Todos pecaram. Deus igualou gentios e judeus na mesma balança. Gentio não é pior que judeu, judeu não é melhor que gentio. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos igualmente pecaram, ok? E esse todos pecaram vem aqui desenvolvido nos capítulos 3 e no capítulo 4, que nós ainda vamos chegar, por isso que eu não coloquei nenhuma chave ainda aqui na frente. Essa segunda chave aqui está na frente apenas dessa primeira parte do segmento 1 aí, gentios e judeus. Sendo que acerca dos gentios, Paulo vai falar aqui no capítulo 1, do versículo 18 ao 32, e acerca dos judeus em todo o capítulo de número 2, que nós vamos entrar na semana que vem. Por isso não tem nenhuma chave aqui na frente do capítulo 2, eu vou colocar na semana que vem. A chave aqui, a terceira chave, é só para o capítulo 1 aqui, do versículo 18 ao versículo 32, acerca dos gentios. Como o pecado abundou em todas as nações, em todas as gentes, em todos os povos da face da terra. Ok? Em todos os gentios. E nós estamos aqui incluídos nesses gentios. E Paulo vai dizer aqui que esses gentios são, diga, indesculpáveis. Ninguém poderá apresentar a Deus nenhuma desculpa do seu pecado. Tá? Vocês já viram como a palavra desculpa é uma palavra meio hipócrita? Já viram? Você ainda pede desculpa? Já viu como desculpa é uma palavra meio hipócrita? A palavra evangélica para alguém é: me perdoa, por favor. Eu quero te pedir perdão. Perdão é a palavra bíblica. Desculpa é a palavra hipócrita. Desculpa aí. É a hipocrisia. Ela faz parte do pecado. O que faz parte da palavra, o que é espiritual, é o perdão. Tá? É o perdão. Acima de pedir desculpas, né? É pedir perdão. Aí revela arrependimento, aí revela humildade, enquanto que a desculpa não revela nada, revela que não tem arrependimento nenhum, não tem mudança nenhuma não. Entendeu? É uma hipocrisia. Por isso, os pecadores, eles são indesculpáveis. Não adianta entrar nessa de querer falar para Deus, desculpa aí. Não vai adiantar nada não, tá? Não tem desculpa. Não existe desculpa. E nós vamos ver que a nossa salvação não é o cancelamento da nossa culpa. Porque desculpar, pedir desculpa, é pedir o cancelamento da culpa. Vamos ver que na nossa salvação não acontece o cancelamento da culpa. Acontece a transferência da culpa para Cristo na cruz do Calvário. Ele recebe a culpa em nosso lugar. Mas culpados seremos sempre nós. Razão pela qual temos que então nos humilhar diante de Jesus. Amém? Então vamos ver nesse texto aqui como eles são indesculpáveis. E por serem assim indesculpáveis, então a segunda parte que nós vamos ver hoje ainda é, diga, Deus os entregou. Vamos ver, são três entregas que nós vamos ver. A primeira,
do 24, versículo 24 e 25, a segunda entrega do 26 ao 27 e a terceira entrega do 28 ao 32. Deus entregou esses homens indesculpáveis à imundícia, a paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Primeiro vamos analisar esse texto aqui, aonde diz que os ímpios, os pecadores, são indesculpáveis. Do 18 ao 23, começando no 18, veja aí então na sua Bíblia, o versículo 18 que diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Repitam. O texto começa falando acerca da ira de Deus. Ainda ontem eu estava dando uma aula que falou sobre a ira de Deus e alguém na sala perguntou assim: vem cá, mas ainda existe esse negócio da ira de Deus? Nós não estamos no tempo da graça? Tem gente por aí achando que não existe mais a ira de Deus. Achando que a graça significa libertinagem para fazer o que quiser e Deus não vai ficar irado, porque não tem mais ira em Deus. A ira de Deus é uma realidade. Confrontem dois textos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, onde está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Aí pega outro texto, Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11 está escrito: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Na tradução Revista e Corrigida está escrito assim, é mais claro do que na Revista Atualizada: Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Deus fica irado. A ira de Deus não existe? É algo diário. A ira de Deus é diária. O Salmo 7:11 declara que Deus fica irado todos os dias. Agora veja os dois textos. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã, mas Ele fica irado todos os dias. Como é que acontece isso? Cada manhã Deus renova sobre todos os homens as suas misericórdias, digamos assim, dando a todos os homens mais um dia de vida, mais uma oportunidade desses homens fazerem, cumprirem o propósito pelo qual Deus os chamou à existência. O propósito pelo qual Deus chamou os homens, todos os homens, à existência, foi pregado pelo apóstolo Paulo em Atenas. Está lá escrito na pregação dele em Atos capítulo 17, se eu não me engano, versículo 27. Ali ele diz que Deus colocou o homem de um só Adão, Deus chamou à existência todos os homens. E aí vem o versículo 27. Para buscarem a Deus.
está correto aí? Já acharam aí? Alguém já achou? Para buscarem a Deus. É o 27 ou o 26? 27? 27? Para buscarem a Deus. Nem que seja assim, ó, como cegos, tateando, o possam encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus criou o homem com o propósito do homem buscar a Deus. E é por isso que o próprio Deus fala através de Isaías, através de Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E em Jeremias ele ainda diz: e serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis. Jesus resumiu esse buscar lá em Mateus capítulo 6, no famoso versículo que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa busca. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã, dando a toda a humanidade mais um dia para os homens cumprirem o propósito da sua existência: buscarem a Deus. E aí, quando Deus vê os homens vivendo o resto da manhã e o resto da tarde e o resto da noite desse dia, Deus se ira, Deus fica indignado, porque tudo que eles não buscam é a Deus. Buscam dinheiro, buscam riquezas, buscam prazeres, buscam vaidade, buscam o pecado. E aí, Salmo 7:11, Deus, como justo juiz, como justo juiz, fica irado todos os dias, sente indignação todos os dias. Paulo descreve aqui então, ó, a ira de Deus se revela do céu. Tá? A ira de Deus se revela do céu. Esse é um texto muito forte, que hoje em dia não é muito pregado por aí, não. Hoje em dia as pessoas estão pregando o amor. Sabia que é errado pregar o amor? Porque quando você prega para um pecador que Deus o ama, isso deixa esse pecador confortável na sua situação de pecador, e ele vai ter certeza na cabeça dele que ele não precisa de mudança nenhuma, porque Deus ama ele de qualquer jeito. E isso está errado, não é bíblico. Os pregadores da Bíblia Sagrada, os profetas de Deus, o próprio Jesus, os apóstolos no Novo Testamento, eles não pregaram amor, eles pregaram arrependimento. Eles pregavam: arrependei-vos. Temos 3 exemplos principais. João Batista, como último profeta do Antigo Testamento, você pode ler em Mateus capítulo 4, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. João Batista pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois Jesus, no capítulo 4, versículo 11, se eu não me engano, a mesma pregação, Jesus começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois o apóstolo Pedro, na primeira pregação
depois do dia de Pentecostes, quando aquelas 3.000 pessoas se converteram, na pregação de Pedro, lá no finalzinho de Atos 2, no final da pregação, as pessoas compungidas perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? A primeira coisa que Pedro diz para eles: arrependei-vos. Olha só, João Batista fecha a pregação do Antigo Testamento com a exortação: arrependei-vos. Jesus Cristo começa a pregação no Novo Testamento, da Nova Aliança, exortando: arrependei-vos. O apóstolo Pedro inaugura a pregação da igreja de Cristo Jesus, dizendo para todos: arrependei-vos. Arrependei-vos. Algum deles pregou assim: Deus ama vocês? Algum deles pregou assim: Deus ama vocês? Olha o que João Batista pregou assim, ó: arrependei-vos, produzi fruto de verdadeira conversão, parem de ficar dizendo que somos filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Mudança de vida, pregava conversão, pregava arrependimento. E assim que os homens de Deus sempre pregaram, os homens de Deus na história pregaram arrependimento, pregaram conversão. Agora, uma vez convertidos, aí o Espírito Santo vem habitar em nós. E aí nós vamos ler aqui lá para frente, em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, para quem não foi convertido, ele não está sendo alvo do amor de Deus, não. Ele está sendo alvo da justa ira de Deus que se revela do céu contra eles. Por isso Paulo chamou em Efésios capítulo 2, versículos 2 e 3, Paulo chamou de filhos da desobediência e filhos da ira. Não chamou de filhos do amor, chamou de filhos da ira. Foi a partir do início do século XX, mais propriamente depois do avivamento pentecostal, que os pregadores começaram a amolecer a pregação do Evangelho e começaram a pregar: Jesus te ama, Deus te ama. E as pessoas, com essa pretensa mensagem de amor, se amoleceram, se afrouxaram e se conformaram à sua situação de pecado, porque a carne corrupta, a alma corrupta, a mente corrupta, pega a pregação do amor e faz com que essas pessoas que ouvem essa pregação do amor fiquem muito confortáveis na sua situação de pecado e não mudem, e não se convertam, e não se santifiquem, e fica ainda achando que Deus vai salvá-las porque Deus é amor. Essa pregação está errada. O que está se manifestando sobre essas pessoas no pecado aí no mundo, o que está se manifestando, o que está se revelando do céu sobre elas, não é o amor de Deus, é a ira de Deus.
Versículo 18 aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos traduzir mais para o português mais comum? Essas pessoas rejeitam a verdade, e significa deter a verdade. Alguém chega para elas para pregar o evangelho, elas detêm essa pregação. Elas não querem essa pregação. Elas rejeitam a verdade, porque elas preferem a injustiça. Injustiça é definição e sinônimo de pecado. Elas preferem o pecado à verdade. Elas abominam a verdade. Elas odeiam a verdade. Elas não querem a verdade, mas elas querem o amor de Deus, tá? Elas querem o amor de Deus. Elas querem ser amadas, elas querem ser salvas, elas querem ser abençoadas, elas querem ser prósperas, elas querem ser curadas, elas querem que Deus faça milagre na vida delas, mas elas não querem ouvir a verdade. E nem se converter a essa verdade, e nem conhecer essa verdade. E quando alguém prega para elas essa verdade, elas rejeitam, porque elas ficam achando que está querendo se intrometer na vida dela, e o dono da vida, quem manda na vida dela são elas mesmas. Está bem traduzido para o português aí, esse versículo 18? Elas querem um Deus que faça todos os favores que elas querem, e ainda depois dê o céu para elas. Mas elas não querem Deus se metendo na vida delas. Não querem Deus mudando a vida delas. A vida delas é delas. E elas não querem intromissão. Elas querem viver do jeito que elas quiserem, pecando à vontade, e Deus não fazendo nada, porque Deus é amor. É isso, amados, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 18. Esse versículo é fortíssimo, tá? Fortíssimo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, vamos ver o 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Repita. Traduzindo o versículo 19, tudo o que qualquer pessoa na terra pode conhecer acerca de Deus, está manifestado claramente para eles. É por isso que são indesculpáveis, por isso que ninguém poderá dar nenhuma desculpa que não sabia, não conhecia, nunca me disseram. Ninguém poderá dar essa desculpa. Olha o que esse texto diz, ó. O que de Deus se pode conhecer, ou seja, tudo o que alguém, um ser humano, pode conhecer sobre Deus, é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. O próprio Deus lhes manifestou. Ele vai explicar isso agora no 20. No 20. Esse 20 aqui muito profundo. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Leiam o versículo 20 aí. Então, o que Paulo quis dizer no versículo 19, quando ele falou que tudo o que de Deus alguém pode conhecer, já está manifesto entre os homens? Porque Deus manifestou? Ele responde no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, tá? Atributos, o que são atributos? Atributos são qualidades, tá? Qualidades, ou que mais? Características. Atributos são qualidades ou características de Deus. Quando você conhece uma pessoa, você começa a conhecer também as qualidades que essa pessoa tem, tá? As características que essa pessoa tem, não é verdade? As qualidades de Deus, as características de Deus são os atributos de Deus. Só que esses atributos são invisíveis, atributos invisíveis de Deus. Vamos ver aqui, tá? Deus tem dois tipos de atributos: atributos comunicáveis e atributos, o contrário, incomunicáveis. Juntando todas as qualidades de Deus, juntando todas as características de Deus, todos os seus atributos se dividem em dois: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, ok? Quais são os atributos comunicáveis? Comunicáveis vem de comunicação, de transmissão. Atributos comunicáveis são aquelas qualidades de Deus, e eu vou usar agora dois verbos, que Deus pode e quer transmitir para nós, comunicar para nós. Amém? 9 delas estão lá no fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Só aí tem 9. Essas 9 características, chamadas aí no texto de Gálatas de o fruto do Espírito, são 9 atributos comunicáveis de Deus. Atributos, qualidades que Deus pode e quer comunicar para todos nós. Deus quer que todos nós tenhamos muito amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? São atributos comunicáveis. Mas Deus também tem atributos incomunicáveis. Ou seja, que não podem ser comunicados, transmitidos, porque são qualidades e características exclusivas de Deus. E vou usar os mesmos dois verbos agora.
esses atributos incomunicáveis, Deus nem quer e nem pode. Tem coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode comunicar seus atributos incomunicáveis para ninguém. Porque é exclusivo dele, exclusivo de Deus. Agora, todos os atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis, todos eles são permeados por um atributo comunicável. Um atributo comunicável está presente em todos os atributos, em todas as características e qualidades de Deus. É a santidade de Deus. A santidade de Deus, pela qual nós dizemos, repita aí, Deus é santo. A santidade de Deus é um atributo que permeia todos os atributos de Deus, tanto os comunicáveis como os incomunicáveis. Mas a santidade é um atributo comunicável, que Deus quer comunicar para nós. Porque se Deus não pudesse comunicar para nós a sua santidade, Ele não poderia ordenar para nós, sede santos. Por que Deus nos ordena sede santos? Porque Ele quer comunicar para nós a sua santidade. E você vai achar na Bíblia até textos que dizem assim, porque alguns falam assim, sede santos, porque eu sou santo. Mas você vai achar texto onde Deus está dizendo assim, sede santos, como eu sou santo. Forte, não é? Porque Deus quer e pode comunicar para nós a sua santidade. Ok? Muito bem. Então, estamos no versículo 20 aí. Os atributos invisíveis de Deus. Olha aqui, um dos atributos de Deus é a sua... vou colocar aqui em cima, tá? Para vocês enxergarem. Um dos atributos de Deus é a sua invisibilidade, por meio da qual nós dizemos que Ele é o Deus invisível. Esse atributo é comunicável ou incomunicável? Ele é comunicável. Ele é comunicável no nível da alma. Você já viu a sua alma? O seu corpo é visível, mas a sua alma é invisível. A alma, que é nefesh em hebraico, o sopro de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus soprou-lhe nas narinas e ele se tornou alma vivente, essa alma é invisível. O espírito também é invisível. E para aqueles que sabemos que somos espírito, alma e corpo, então temos espírito invisível, alma invisível, e a única coisa visível que nós temos é essa maravilha aí, esse corpo que nós temos. Então Deus comunicou para nós invisibilidade. Mesmo que essa invisibilidade fique contida em um corpo visível. Mas, por exemplo, no segundo estágio da nossa existência, que será após a morte, o corpo volta ao pó e até a ressurreição, a alma e o espírito estarão vivendo juntos no paraíso de maneira invisível, não corpórea, porque estará a alma e o espírito no paraíso sem o corpo, aguardando a ressurreição. As almas dos ímpios que estão no inferno também estão lá de maneira invisível, porque o corpo deles também foi sepultado.
mas serão ressuscitados, vão voltar a existir esses corpos para serem lançados no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de... Se haverá ranger de dentes, é porque haverá corpo. Os dentes fazem parte do corpo, não é isso? Você já foi tratado dos dentes da sua alma? É os dentes do corpo. Então, Deus nos comunicou sua invisibilidade no nível da alma e do espírito. Amém? Mas essa invisibilidade nossa está contida nesse vaso de barro que é o corpo, que é visível, ok? Então, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu, diga aí, ó, eterno poder. O poder de Deus é um atributo que se chama onipotência. Onipotência. Onipotência é um atributo comunicável ou incomunicável? Como? Não é isso? Aí está correto. Onipotência é um atributo incomunicável, porque onipotência é o atributo pelo qual nós dizemos que Deus é todo, diga aí, todo poderoso. Só Deus tem todo o poder. Tá? Deus permite que a gente participe desse poder. Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso é poder de Deus? É, poder de Deus. Aqui diz, nós lemos aqui no versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E Deus comunica para nós esse Evangelho? Comunica para nós essa palavra, sim. Mas isso não faz de nós todo-poderosos. Só Deus permanece sendo o Todo-Poderoso. Amém? Então, onipotência é de Deus. E aproveitar esse adjetivo aqui, o seu eterno poder. A onipotência de Deus é eterna? Sim, porque Deus é eterno. Deus é eterno. Então, vamos colocar aqui, ó, eternidade. Eternidade é um atributo de Deus. Comunicável ou incomunicável? Ninguém quer falar, é? Comunicável ou incomunicável? Muito bem. Incomunicável. Mas Deus não nos dá a vida eterna? Dá, Deus nos dá a vida eterna. Mas nós nunca seremos eternos. Isso, nunca seremos eternos. Só Deus permanece sendo eterno, porque ser eterno significa não ter tido princípio e não vai ter fim. Nós entramos na vida eterna, mas nós tivemos princípio, tivemos um começo de existência. Nós não existimos a eternidade toda. Deus existe a eternidade toda. Por isso só Deus é eterno. Ok? Então, olha os atributos que nós estamos citando aqui, tá? Continua aqui, ó. Estamos no versículo 20, né? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Aqui, vamos escrever aqui então. Divindade. Divindade é um atributo comunicável ou incomunicável? Claramente incomunicável. Nós nunca seremos deuses. Não existem deuses. Nunca existiram deuses. Os pretensos
imensos deuses que existiram são ilusões e mentiras criadas por Satanás na cabeça de homens pecadores. Por isso são falsos deuses, deuses inexistentes, nunca existiram. Como Miriam e Moisés cantavam depois que atravessaram o Mar Vermelho: só o Senhor é Deus. Repita. Só o Senhor é Deus. Deus é o Deus único, tá? Deus é o Deus único. Só Ele possui o quê? Divindade. Nós possuímos o quê? Humanidade. Somos humanos. E mesmo que nós recebamos de Deus os seus atributos comunicáveis, nós não somos divinizados, continuamos sendo humanos. Mas Deus quer que nós sejamos humanos, santos, como Ele é santo. Ok? Mas divindade é um atributo de Deus. Agora, olha só, Paulo cita só esses atributos aqui no versículo 20, tá? Deus tem muitos mais, tá? Cita só esses. Isso aí é uma linguagem sarcástica. A Bíblia existe em linguagens sarcásticas, tá? Vós sois Deus, né? Porque vocês estão se sentindo grandes deuses, estão se sentindo grandes pessoas, eles já estão achando que são deuses. Isso é uma linguagem sarcástica que não descreve, na verdade, que alguém é Deus, a não ser o único Deus verdadeiro. Ok? Muito bem. Então Deus tem atributos infinitos, tanto comunicáveis como incomunicáveis. Paulo usou esses como exemplo no versículo 20 para dizer assim que esses atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, agora olha o que ele escreve aqui, ó, claramente se reconhecem. Repita. Claramente é o contrário de obscuramente. Os atributos de Deus não são obscuros. Podem ser invisíveis, mas não são obscuros. Eles são claros. De tal forma que, claro, esses atributos de Deus, todos esses atributos de Deus, claramente, não obscuramente, claramente se reconhecem. Desde quando? Está escrito aí. Desde quando? Desde o princípio do mundo. Desde que Deus começou a criar o mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Desde o princípio. Não é por causa de telecomunicação, não é por causa de televisão, não é por causa de internet, não é por causa de rede social, não. É independente de tudo isso que os homens criaram aí, porque as coisas que os homens, ou melhor, não criaram, inventaram, mas fizeram foi cegar a humanidade de enxergar os atributos de Deus, do que ajudar a humanidade a enxergar os atributos de Deus. Esses atributos de Deus, portanto, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Agora outra frase, diga, sendo percebidos. Então quer dizer que esses atributos são perceptíveis. Os atributos de Deus, apesar de serem invisíveis, eles não são imperceptíveis. Eles são atributos perceptíveis, que qualquer pessoa pode percebê-los.
Através de quê? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A própria criação revela o Criador. É o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 20. A criação revela o Criador. Quando você vê um quadro bonito, uma pintura, você logo vai lá no cantinho ver de quem é a assinatura, quem foi o pintor, quem foi o artista. Quando você ouve uma música que você gosta, qual a primeira pergunta que você faz? De quem é? De quem é? Quem é o cantor? Quem é o autor? Você quer saber quem fez. É natural isso acontecer. Deus, um dos propósitos de toda a criação é que o homem olhasse para a criação, contemplasse a criação e perguntasse: quem fez tudo isso? A criação revela o Criador. No Salmo 19, Davi diz, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Não há uma linguagem e nem palavras, e delas não se ouve nenhum som, mas a sua mensagem percorre por toda a terra. Aí ele começa a dar exemplo do sol, como nos Salmos dá exemplo da lua, das estrelas, do firmamento inteiro, as árvores, os vegetais, os animais e a própria raça humana. Até você mesmo quando se olha no espelho, foi Deus quem te criou. Somos obras de suas mãos. E aí por essa razão Paulo diz, tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis, né? Porquanto, olha do 21 para frente, tendo conhecimento de Deus, ou seja, tendo conhecimento de Deus aí à sua disposição, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, jeito de pensar ateísta, sem Deus, obscurecendo-lhes o coração insensato, e se achando muito sábios, tá? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí nós entramos na segunda parte aqui então desse desenvolvimento dentro do capítulo 1, a tríplice entrega que Deus mesmo fez acerca desses homens ímpios, porque a ira de Deus se efetiva, e a maneira como ela se efetiva é fazendo essa tríplice entrega. Eles não me reconhecem? Eles não estão me enxergando nem na criação, não estão me enxergando, nem me reconhecendo, nem na sua própria criação, na sua própria existência. Eles preferem adorar ídolos. Aí Deus faz o quê? A tríplice entrega. Primeira entrega, versículos 24 e 25. Versículos 24 e 25. Leiam comigo. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Vamos traduzir isso aqui, tá? Que está escrito aqui nesse versículo 24 e 25. O que significa esse
entregar à imundícia. O homem foi criado, tá? Nós lemos em Gênesis 1, 26, Deus falando assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa... Então o homem foi criado em estado de santidade, em estado de pureza, em estado de descontaminação. O homem foi criado puro, descontaminado, imaculado, sem mancha. Isso significa a imagem de Deus. A imagem de Deus tem a ver com a sua santidade. O homem foi originalmente criado em estado de santidade. E quando nós lemos o Salmo 8, versículo 5, Davi está dizendo lá, por um pouco menor do que Deus o fizeste. Algumas traduções colocam anjos. Está errado essas traduções. O hebraico diz Elohim, um pouco menor do que Deus, não um pouco menor do que anjos e nem do que seres celestiais, como aparece em algumas traduções. Um pouco menor do que Deus. Isso significa o que a gente chama de hierarquia da criação. Hierarquia da criação. Primeiro vem o Criador. O Criador é Deus. Um pouco menor do que Deus, como diz o Salmo 8, versículo 5, está o homem. O homem criado à sua imagem e semelhança. Criado em estado, portanto, de santidade. Abaixo do homem estão os anjos. Os anjos não estão acima dos homens, mas abaixo deles. Tanto que Paulo escreveu aos Coríntios, fazendo uma pergunta: não sabeis que vamos julgar os anjos? Os anjos abaixo do homem, não o homem abaixo dos anjos, como traduziram aí os autores, os tradutores da Septuaginta, quando leram o Salmo 8:5, onde está escrito que por um pouco menor do que Deus, eles devem ter achado isso demais, e tiraram Deus e colocaram anjos, um pouco menor do que anjos. Mas o correto é um pouco menor do que Deus. E os homens não estão abaixo dos anjos. Os homens foram criados acima dos anjos. Os anjos não foram criados à imagem e semelhança de Deus, embora também tenham sido criados em santidade, porque Deus criou tudo em santidade. A santidade de Deus está em toda a criação, mas não se diz na Escritura, os anjos foram criados à imagem de Deus. Anjos não são filhos de Deus. Tem gente que pega textos aí que fala os filhos de Deus e pensa que filhos de Deus ali eram anjos. Hebreus capítulo 1 está escrito assim, ó: a qual dos anjos disse Deus alguma vez, tu és meu filho? Deus não disse isso para nenhum anjo. Para nós ele diz, 1 João capítulo 3, vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por causa de João 12, 13. A quantos receberam a Cristo Jesus, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, estes nasceram de Deus. Aleluia. Muito bem, voltando lá para a criação. Aqui lá foi na criação. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso, abaixo de Deus vem o homem, abaixo do homem os anjos, e abaixo dos anjos o cosmos. O que é cosmos?
o universo criado, o universo visível, o universo material, os planetas, as galáxias, os astros, as estrelas, os satélites naturais, tá? Não construídos pelo homem, não, os satélites, os planetas, entre eles o planeta Terra, e toda a variedade de vida criada por Deus, especialmente no planeta Terra, envolvendo aí, e sendo resumida aí mais ou menos, pelos 3 reinos da natureza: reino animal, vegetal e mineral. Isso é o cosmos, tá? Esse é o cosmos. O cosmos é o último elemento aqui da criação, tá? Por quê? O cosmos faz parte da criação provisória, tá? O cosmos é uma criação provisória. Por isso está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras? Nós vamos ler no Apocalipse o quê? Os céus se enrolaram como uma folha de papiro. O mar já não existia. Porque esse universo físico, material, ele foi criado apenas para ser o palco dessa história que nós estamos vivendo. Quando essa história acabar, o palco vai ser desmontado. Por isso, essa é a criação provisória. Mas os homens e os anjos, tá? Os homens e os anjos, eles são a criação permanente. A criação permanente são aqueles que, uma vez criados, uma vez chamados à existência, vão existir para sempre, dentro da eternidade, aí para sempre. Os homens vão existir para sempre e os anjos vão existir para sempre, não vão passar. Ok? Vão existir para sempre. Muito bem, olha o que aconteceu agora. O que significa o que Paulo está dizendo no versículo 24? Que Deus entregou tais homens à imundícia. Gênesis 1, 26. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Salmo 8, 5. Por um pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Essa glória e essa honra que o homem possuía na sua criação original, essa era a glória e a honra de ser a imagem de Deus. Ok? Quando o homem pecou, ele perdeu essa glória, ele perdeu essa honra, ele perdeu essa imagem. E uma prova de que, irmãos, como para Deus, ou é tudo, ou é nada, não há meio termo, ou é quente, ou é frio, ele não aceita morno. O homem caiu, por isso o pecado é o que nós chamamos de a queda do homem. O homem caiu daquela posição para cá. O homem não está mais lá. Ele decaiu para abaixo do próprio cosmos, da própria natureza material, da própria criação provisória. Esse estado em que o homem caiu é o estado que Paulo chama aí de imundícia. O homem é o ser mais imundo da criação. Mais até do que os anjos caídos.
os demônios e o próprio Satanás. Porque digamos que os anjos caídos poderiam ter uma desculpa para sua queda, porque afinal de contas, eles não foram criados à imagem de Deus. Eles eram criaturas de Deus muito mais simples do que o homem criado com essa honra, com essa glória de ser a imagem de Deus. Com a queda do homem, ele mergulhou no abismo de imundícia. A razão pela qual João escreveu em 1 João 5,19 que o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo representando a humanidade, não é porque o maligno é muito maligno, ele é mesmo, mas é porque a malignidade dele só pode se manifestar por causa do pecado do homem. É o pecado do homem que dá autoridade a Satanás. É o pecado do homem que dá legalidade a Satanás de realizar a sua malignidade em toda a face da terra. Porque todos pecaram, se tornaram imundos. E Satanás, o que ele faz é enxafurdar todos os homens na mesma imundícia. A sujeira que é o homem. É disso aí que o Espírito Santo nos convence quando ele entra na nossa vida pela primeira vez e cumpre o que Jesus disse em João 13:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Amados, quando o Espírito Santo nos mostra o que é o pecado, ficamos horrorizados. A imundícia que é o pecado. É claro que a Epístola aos Romanos vai trabalhar a obra da salvação. E a obra da salvação é chamada na Escritura, a salvação é chamada na Escritura de a nova criação. Então, como existia a hierarquia da criação, aqui eu vou colocar a hierarquia da nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, as Bíblias todas aí em português traduziram nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas no texto original não está escrito nova criatura, está escrito nova criação. Todo aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas são essas aqui, ó. Já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá? A salvação é chamada na Bíblia de nova criação. Quando Paulo escreveu Efésios 2:10, onde ele diz assim, Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Esse criados aí não está se referindo à primeira criação, mas à nova criação que é a salvação. Por isso que Paulo vai trabalhar aqui dentro de Romanos, nesse contexto de Romanos, ainda que no primeiro segmento, né, acerca de que o protótipo da primeira criação era o velho Adão, o primeiro Adão. Enquanto que o protótipo da nova criação é o último Adão, Jesus Cristo. Jesus é o novo, segundo e último Adão. Ok? E a obra da salvação opera em nós então, opera nos pecadores que são alcançados lá do meio da imundícia. Eu já estive lá, você já esteve lá? Que coisa.
A obra da salvação opera nos pecadores que são alcançados lá no meio da imundícia, uma nova criação. E a hierarquia da nova criação vai ser assim, ó. Deus continua lá. Abaixo de Deus agora tem o Salvador, Jesus. Jesus é o centro da obra da salvação. Abaixo de Jesus, os que estão em Cristo, tá? Os que estão em Cristo, que eu vou chamar aqui de a sua igreja eleita. A igreja eleita de Cristo. O número daqueles que são verdadeiramente convertidos, genuinamente convertidos, batizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e que se santificam todos os dias, porque eles vão para a glória. Essa é a igreja eleita. Por isso não estou falando de qualquer igreja e nem de qualquer crente. Estou falando dos crentes fiéis, do remanescente fiel. Essa é a igreja eleita, ok? E aí continua o resto aqui do jeito que era. Abaixo estão os anjos, tanto os santos como os decaídos. E abaixo está o cosmos, ok? E ainda abaixo do cosmos continuam os homens que estão no estado de condenação. Os homens condenados, esses homens que permanecem ainda no estado de condenação, que não são alcançados pela graça, não são alcançados pela obra da salvação, eles permanecem nessa primeira entrega de Deus, eles permanecem na imundícia. E não pense que eles estão tristes, não, eles estão muito alegres, vão pular carnaval esses dias todos. Viu? Na imundícia. Então, por isso, 24, né? Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração. Vocês já sabem que coração é a mesma coisa que alma. A alma que foi contaminada pelas concupiscências. Quais são as concupiscências? O que está lá em 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. Onde ele diz que tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. As concupiscências do seu coração. Então esses homens, pelas concupiscências do seu coração, foram entregues à imundícia. Para quê? Para desonrarem o seu corpo entre si. Imaginem nesse carnaval, o que as pessoas vão fazer com o corpo delas? Vai só balançar lá na avenida ou nos clubes? Vão se encher de prostituição, de fornicação. Que nojo. Entendeu? Para desonrarem o seu corpo entre si. E o que eles pregam? Eles pregam assim, ó: o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. É isso que todo ímpio diz. Porque o corpo deles não é um templo do Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus não habita neles. Eles estão entregues à imundícia. E a ira de Deus está sobre eles. Não é o amor, não, é a ira. E no meio disso, o que eles fazem, versículo 25, mudaram a verdade de Deus em mentira. Essas próprias pessoas que estão na imundícia, elas se acham no direito de dizer que a Bíblia é mentirosa. Não é isso que eles dizem? Que a verdade é aquilo que eles acreditam. Os ídolos, as imagens, as superstições, a Iemanjá ou não sei o que mais.
o rei Momo. O que eles acreditam é que é a verdade. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Segunda entrega, vamos aqui para a segunda entrega, versículos 26 e 27, leiam comigo. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Os dois versículos falam de relações sexuais torpes. Por isso aqui a palavra torpeza. O que é torpeza? Torpeza é em vão. Torpe é algo que não produz fruto. Isso é torpe. Torpe é algo em vão, algo que é feito em vão, porque dali não se produzirá nada. Mulher se relacionando com mulher não produz, não gera filhos. Homem se relacionando sexualmente, maritalmente com outro, entre si, homem com homem, não gera filhos. Por isso esses relacionamentos são torpes. Eles são relacionamentos vãos, vazios. Isso é o que se chama de torpeza. Claramente, nessa segunda entrega, as paixões infames são aqui resumidas no lesbianismo, no homossexualismo, que agora está em alta no meio da humanidade. Não pode ter uma novela sem homossexual, não pode ter um filme mais sem homossexual, e já está aparecendo até em desenhos de crianças. A pregação do mundo é que isso é normal, que ninguém pode ser contra, porque se for contra, isso vai ser crime de homofobia, punido com prisão, punido com cadeia. Todo mundo tem que achar normal, todo mundo tem que achar favorável. Se uma família de um casal crente tiver um filho que quiser ser gay, o pai e a mãe crentes, perante a sociedade, tem que apoiar o seu filho na sua decisão. E será crime se esses pais tentarem fazer a cabeça desse menino ao contrário. Não, você é hominho. Estão entendendo isso, amados? É muito sério as coisas que estão acontecendo. É muito sério, já tem programas aí para isso ser implantado em todos os níveis da sociedade, começando das escolinhas de maternal, onde você coloca seus filhinhos pequenininhos. Escolinhas, creches, para já crescer com essa mentalidade. E todo mundo tem que achar normal, tem que achar bonitinho, tem que achar que maravilha, que beleza. E ai de quem levantar-se contra. Esse é o mundo abominável que nós estamos vivendo agora, e essa situação só vai piorando a cada dia.
Então, quanto que você precisa ser santo para conseguir viver nesse mundo? Já imaginou isso? O quanto você tem que se santificar para viver nesse mundo e não cair nessas mazelas, nessa imundícia, nesse lamaçal? O quanto tem que se consagrar e consagrar a sua casa e consagrar a sua família e não deixar de congregar e não deixar de meditar de dia e de noite na palavra de Deus e consertar o que ainda está errado na sua vida, largar maus costumes, maus comportamentos, para ser diferentes porque nós somos de Deus. É muito sério, amados. E as próprias igrejas não estão levando isso a sério. É por isso que já tem até igrejas que estão aí acolhendo muito bem e deixando viver à vontade lésbicas e homossexuais, sem pregar para eles a verdade em Cristo Jesus. Deus criou homem e mulher, primeira página da Bíblia. Primeiro capítulo da Escritura. E Deus os fez homem e mulher. Homem e mulher os criou. Colocando no homem a semente da multiplicação da raça humana. E colocando na mulher a aparelhagem para receber, conceber, gerar e dar à luz a seus filhos, ao homem. É isso que Deus criou. Isso é a palavra de Deus. Não existe constituição nacional de nenhum país que possa quebrar, anular, cancelar a palavra de Deus, porque é a constituição eterna do reino de Deus. Pessoa alguma, juiz nenhum, presidente nenhum, deputado nenhum, pode legislar contra a palavra e a santidade de Deus. Agora, esses homens estão vivendo assim por causa da sua iniquidade, porque foram entregues à imundícia. E como resultado, estão aí vivendo nessas paixões infames. E a terceira e última entrega é aqui, na cabeça. Uma disposição mental reprovável. Versículo 28 a 32. Vamos ler juntos? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amados, que lista que nós lemos aqui, tá? Que nós estamos lendo aqui, do versículo 29 ao 31, não é isso? Essa é uma verdadeira blacklist. Essa é uma lista negra, né? É assim que os homens se tornaram e estão piorando nisso, tá?
Como lição de casa, eu deveria deixar vocês, como lição de casa, durante essa semana, pesquisar uma por uma dessas palavras aqui, o que significa cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Contaram? 21. 21 elementos que qualificam o homem vivendo nessa humanidade, nessa imundícia da humanidade. E tudo isso por uma razão que eu quero colocar aqui, que eu quero exaltar aqui no que Paulo falou no versículo 28. Tudo isso, leia aí, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Repita. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Em Oséias 4:6 está escrito, o próprio Deus falando através de Oséias: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E aí vem a exortação no próprio Oséias, dizendo assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vemos o apóstolo Pedro dizendo, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vemos Jesus orando e definindo vida eterna, e a vida eterna é esta, João 17:3, e a vida eterna é essa, Pai, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem tu enviaste. Amados, um grande pecado que agora, nos dias atuais, está sendo cometido não apenas pelos ímpios, mas por muitos crentes, é o pecado de desprezar o conhecimento de Deus. E esses crentes já estão colhendo o fruto maligno desse desprezo. Prolifera entre crentes casamentos destruídos, filhos destruídos, famílias destruídas, igrejas destruídas, ministérios destruídos. Porque já tem décadas que estão desprezando o conhecimento de Deus e pecando contra o Espírito Santo ao dizer, não precisa desse conhecimento todo não, basta o Espírito Santo, nós só queremos os dons. E não estudam Bíblia, e não leem Bíblia, e não conhecem Bíblia, e não têm o seu prazer na palavra do Senhor, não meditam nela de dia e de noite. Os cultos estão sendo esvaziados de Bíblia para ser cheios de músicas e outras programações que mexam com os sentidos, que mexam com as emoções. Estão chamando emoção de unção. Unção é sentir. Unção não é sentir. Unção é conhecimento. Por isso João disse, 1 João capítulo 2, vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas.
A unção é conhecimento, não é sentimento, não é emoção. Não vivemos de emoção, não vivemos de sentimento. O justo viverá pela fé. Está aqui no versículo 17. O justo viverá pela fé. E a fé viver pela fé é viver não movido por emoções, mas movidos pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E o Espírito Santo nos guia, João 16,13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Por quê? 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que o Espírito Santo quer é que todos os crentes conheçam muito bem toda a palavra de Deus. Portanto, dizer que não precisa de conhecimento e deixa tudo para o Espírito Santo é pecar contra o Espírito Santo, que inspirou a palavra para que os filhos de Deus tenham o conhecimento de Deus que necessitam para ser santos, para perseverar até o fim e para ser mais que vencedores. No meio de todas essas coisas. Por isso os homens têm se tornado assim, amados, fechando a nossa aula de hoje, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Qual é o jeito deles pensarem? Quais são os seus raciocínios? Eles estão debaixo de uma disposição mental reprovável. Para pensar, aí a cabeça deles funciona assim: o que é certo, para eles é errado. E o que é errado, para eles é certo. Uma disposição mental reprovável. E amados, e isso está piorando quanto mais o tempo passa. Aleluia. Ficou bem compreendido aí o primeiro capítulo? Estão prontos para entrar no capítulo 2? Sexta-feira que vem vamos entrar no capítulo 2. Ainda vamos até o 16, até o fim do ano. Imagine tudo quanto o Senhor vai falar conosco aqui.